Alô, galera atleticana, aquele abraço a vocês. Vou fazer aqui uma análise dessa vitória do Atlético sobre o Fluminense, 2-1 pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético quebrou uma sequência de 6 jogos sem vencer como mandante e também conquistou a primeira vitória pela Série A em seu estádio, o estádio Antônio Ascioli. O time goiano subiu para a 9ª colocação com 34 pontos. Pode até perder uma posição ou outra ao final desta rodada, mas o certo é que o Atlético está muito próximo, de eliminar qualquer risco de rebaixamento. E isso já será uma grande conquista para o clube visando a temporada de 2021. Ainda de quebra, o Atlético está muito fortalecido pela pontuação que tem na briga por uma vaga na Copa Sul-Americana, que sem dúvida seria um plus muito grande para o clube na próxima temporada. Sobre o jogo, o técnico Marcelo Cabo mudou bastante a sua equipe. Ele fez uma alteração forçada, que foi o Pereira no lugar do William Maranhão. O William estava suspenso com o 3º cartão amarelo, mas fez outras 3 por opção técnica. Ele trocou o Nicolas pelo Natanael na lateral esquerda e trocou os 2 homens de lado. O Danilo Gomes, que foi titular contra o Ceará, perdeu a posição para o Gustavo Ferrarez. E o Janderson perdeu a posição para o Wellington Rato, ali pelo lado direito do ataque atleticano. E as modificações foram benéficas para o time. O Atlético não deixou dúvidas de que mereceu vencer o Fluminense. O Atlético foi melhor time, foi mais time que o Fluminense, foi mais competente que o Fluminense durante praticamente todo o jogo. A partida começou igual, sem que nenhum time conseguisse ali atacar o outro, mas quando o Atlético começou a criar oportunidades, teve 2 claras com o Chico, uma foi meio dividida, a outra ele bateu, o goleiro pegou, e já na reta final do primeiro tempo o Atlético conseguia roubar a bola do Fluminense na intermediária. Em alguns momentos roubava, em outros forçava o Fluminense a errar o passe. O Atlético conseguiu abrir 1-0 em uma jogada muito bem trabalhada. O Ferrarez até jogando naquele momento pelo lado direito, como um meia direita. Ele arrancou entre as 2 linhas do Fluminense, achou o Marlon Freitas, que tem muita esta característica de aparecer pelos lados como um referencial de seu futebol. Deu um passe muito bom para o Wellington Rato fazer o gol. Veio o segundo tempo e o Atlético se postou um pouco mais, mas o Atlético tinha o contra-ataque. E o Atlético só não matou o jogo antes porque o Atlético pecou no contra-ataque. Em alguns momentos faltava o último passe com qualidade, mas o Atlético ensaiava consecutivos contra-ataques. Era notório, especialmente esses contra-ataques puxados pelo Gustavo Ferrarez, até ele sair do jogo para a entrada do Danilo, mas era nítido que o Atlético poderia matar o jogo a qualquer momento. Achei até que o Fluminense demorou a morrer, vamos dizer assim, porque o Atlético teve a oportunidade de definir o jogo bem antes dos 42 minutos do segundo tempo, quando após o pênalti, o Jean fez o segundo gol, ali o Atlético decretou sua vitória, mas penso que o Atlético poderia ter matado esse jogo antes, porque a ideia de jogo do Atlético estava encaixando. O Atlético marcava o Fluminense sem correr grandes riscos. O Fluminense teve uma oportunidade de gol no segundo tempo, no Marcos Paulo, em um lance que ele recebeu a bola do Fred, invadiu a área e bateu cruzado, o Jean pegou. Mas o Atlético toda hora tinha um contra-ataque para ele, a todo momento. O Atlético acabou não conseguindo encaixar bem esse contra-ataque. Fez o segundo gol, depois acabou já nos acréscimos tomando o gol por uma bobeira, O Atlético, uma falha ali, me parece que faltou comunicação entre o Jean e o João Vitor, ou o Jean saiu gritando que a bola era dele, o João Vitor deixou e o Jean falhou. O certo é que o Fluminense praticamente ganhou um gol ali naquela reta final.
mas eu gostei muito da consistência de jogo do Atlético. Porque o Atlético, ao contrário de outros jogos que fez em casa, dessa vez o Atlético teve produção ofensiva. Porque além dos 2 gols, o Atlético teve 2 oportunidades com o Chico, teve uma oportunidade com o Elton Rato, uma finalização de fora da área, além dos contra-ataques que o Atlético ensaiou e não conseguiu concluir. Eu acho que o Atlético precisa aprimorar esse tipo de jogada, né? Porque ela pode ser fatal, especialmente quando você está ganhando, como era o caso de ontem. O Jean apareceu muito mais pelo gol do que por defesas. Acho que ele falhou no gol do Fluminense, mas no pênalti ele cobrou com uma tranquilidade impressionante. As laterais do Atlético acho que tiveram um desempenho razoável. O Natanael um pouco mais agudo. Gostei da ideia do Marcelo Cabo de colocar o Natanael no lugar do Nicolas para explorar o Nenê. O Nenê era quem fazia o homem ali pelo lado e o Natanael tem mais velocidade. Os volantes do Atlético foram bem, Pereira não comprometeu, Marlon Freitas é o melhor jogador de linha do Atlético neste Campeonato Brasileiro, pelo menos na minha opinião. Você pode pensar evidentemente diferente, mas é um jogador que dá segurança na marcação, um jogador que ontem ele que estava fazendo a saída de bola, quando o Atlético fazia a saída de 3 com os 2 zagueiros, era o Marlon Freitas quem recuava entre os 2 volantes para fazer essa saída, e ainda assim ele tinha força para aparecer lá na frente, seja pelo meio ou seja aberto pelo lado, como foi no primeiro gol do Atlético. O Chico muito bem no jogo, né? O Chico é um jogador muito interessante, de muita dedicação, de boa qualidade técnica, perdeu um gol que não poderia perder, né? Essa é uma oportunidade muito clara, mas a movimentação que ele dá ao time é muito interessante. O Elton Rato entrou bem, fez um gol e por pouco não faz um segundo. O goleiro do Fluminense fez uma grande defesa no início do segundo tempo. Zé Roberto, de melhor no jogo, um passe para o Chico, né, na conclusão. O Chico acabou não conseguindo chegar primeiro do que o zagueiro. E o Ferrarese voltou muito bem. Tinha muito tempo que o Ferrarese não fazia uma partida como essa que ele fez ontem. Achei que o Ferrarese entrou muito bem no jogo, os contra-ataques do Atlético, especialmente no segundo tempo, todos pelos pés dele. E parece que o banco de reserva fez bem a ele, porque ele entrou bem contra o Ceará e ontem ele fez uma partida muito interessante. Então essa é a minha avaliação desta vitória do Atlético. Um ótimo trabalho do Marcelo Cabo. Marcelo Cabo engoliu o Marcão ontem. O Fluminense esteve submisso taticamente ao Atlético durante todo o jogo. O jogo foi como o Atlético quis. O Atlético determinou a cada momento como é que ele queria o jogo. E o Fluminense apenas se adaptou a isso, não conseguiu impor grandes dificuldades ao time goiano, e isso o treinador, sem dúvida, tem méritos. Beleza, gente? Essa é a minha avaliação sobre esse Atlético 2, Fluminense 1. E você, atleticano? Me diz aí o que você achou do jogo, de quem gostou, de quem não gostou. Fique à vontade, o espaço é nosso. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.